Olá, alunos e alunas! Logo começarei a videoaula e preciso que vocês peguem o texto para acompanhar, o caderno e o estojo para fazer as anotações e destaques necessários. E o tema de hoje é pré-história, paleolítico, neolítico e por que pré-história? O conceito de pré-história foi elaborado no século XIX, numa época em que os países europeus estavam disputando regiões para influenciar fora de seu território. A ciência da época se destacava pelas rápidas inovações, o que gerava novidades empolgantes com muita frequência. Esta ciência acreditava no evolucionismo, que consistia num futuro melhor que o presente, e este melhor que o passado. As ciências humanas, sociologia, história e antropologia, incorporou um aspecto ruim da ciência da época, a eugenia. A ideia de que há civilizações mais evoluídas que as demais e raças humanas. Assim, a evolução social era medida a partir do grau de conhecimentos técnicos desenvolvidos pelas civilizações existentes até o momento. Ou seja, as civilizações que desenvolveram o carro, a indústria e etc. eram evoluídas, as demais não eram. Agora, penso que já percebeu de onde veio as fundamentações racistas. Sim, a eugenia era extremamente preconceituosa. Seguindo o pensamento eugênico, esses cientistas denominam que antes da invenção da escrita é a pré-história e depois da invenção da escrita é a história. Aqui encontramos uma ideia clássica da época, as dicotomias, pensar na oposição das coisas. A oposição que encontramos é a de ágrafos, que não conhecem a escrita, e letrados, sociedades que conhecem letras, números e suas correspondências. A evolução social era classificada entre primitivos, humanos ágrafos, que não conheciam agricultura e geralmente nômades. Os bárbaros, o meio termo, violentos, praticam uma agricultura rudimentar, não têm afinidades com a leitura e a escrita e são seminômades. Por fim, os civilizados, grupos evoluídos, íntimos da leitura e escrita, praticam uma agricultura intensiva. No caso de máquinas para auxiliar o trabalho, a gente pode pensar numa fábrica, tudo que tem dentro de uma fábrica, né? As máquinas que colaboram com o trabalho humano. E no caso de deslocamento, a gente pode pensar num carro, num avião, a gente pode pensar num barco a motor. Todas essas coisas aí entram dentro da evolução que os eugênicos acreditavam na época. Resumindo, os povos primitivos e bárbaros eram atrasados e os civilizados eram evoluídos ou desenvolvidos. A linha do tempo, exposta aqui, mostra como se divide a pré-história da história. Como já havia dito, a invenção da escrita separa a pré-história da história, permitindo identificar as especificidades da pré-história. Esta divisão interna da pré-história facilita a compreensão de cada uma das partes, suas características. O primeiro período inicia-se com o surgimento dos seres humanos até 18.000 a.C., o Paleolítico, também conhecido como Pedra Lascada. Em seguida, de 18.000 a.C. até 5.000 a.C. é o Neolítico, ou Pedra Polida, e o último período, de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita, é a Idade dos Metais. Agora, vamos estudar as principais características de cada um desses períodos. No Paleolítico surgem os primeiros hominídeos e tipos humanos. Uma característica importante é que eles eram caçadores. Caçavam animais que viviam em seu entorno. Coletores. Recolhiam das plantas que estavam próximas de sua moradia seu alimento. E pescadores. Pescavam peixes em rios ou mares próximos. A fartura de alimentos ao redor da moradia desse grupo humano acabava. Assim, o grupo mudava de lugar. Damos essa necessidade de mudar de lugar periodicamente o nome de nomadismo. Dentre as tecnologias desenvolvidas pelos tipos humanos para sobreviver, temos as pedras lascadas. Essas pedras não eram transformadas pelos seres humanos, eram utilizadas como ferramentas para cortar, caçar e se proteger. A imagem mostra alguns tipos de pedras lascadas. Observe
e pense a dificuldade de usar essas lascas. Porém, muito mais fácil do que usar a mão. Outra tecnologia essencial para a sobrevivência desses povos foi a descoberta e controle do fogo, pois permitiu os humanos a aquecer o corpo e a comida, espantar animais e iluminar ambientes escuros. Com certeza, vocês já ouviram falar de arte rupestre. Nessa imagem, vocês veem um exemplo dessa forma de comunicação. Sim, é uma forma de comunicação. Já escutaram que quando uma pessoa não entende as explicações, o desenho pode auxiliar a compreensão. Então, essa é a ideia. Os tipos humanos tinham uma comunicação muito simples, não falavam igual a nós. Provavelmente se comunicavam com gestos e as artes rupestres colaboravam com essa comunicação. O Neolítico veio logo depois, polindo as pedras e transformando objetos em utensílios para os tipos humanos. Com essas ferramentas, e com o passar do tempo, conseguiram usá-las para transformar o meio ambiente, levando à revolução técnica mais importante, a descoberta da agricultura e pecuária, ou Revolução Agropastoril. A Revolução Agropastoril iniciou-se com os sumérios na Mesopotâmia e os egípcios. Eles viviam em regiões desérticas e não tinham alimentos em abundância, porém viviam às margens de rios, o que disponibilizava água em grande quantidade. A partir do controle do meio ambiente, das ferramentas que produziam, criaram e domesticaram animais e desenvolveram o plantio e a colheita. Essas técnicas foram importantes para o próximo passo, o sedentarismo. O sedentarismo é a possibilidade dos humanos e tipos humanos morarem numa terra, se fixarem numa região, ou seja, não precisavam ir buscar, nem mudar de região para região, ser nômade, pois produziam seu próprio alimento num ambiente transformado por eles. As terras em que moravam eram de uso coletivo, todos trabalhavam nelas e se beneficiavam dela, não havendo propriedade. A agricultura era de subsistência, uma agricultura e pecuária que produzia o necessário para a sobrevivência da comunidade. E nada além. Não esqueça de tirar as dúvidas online, nos dias marcados no Google Sala de Aula. Até breve, grande abraço!